Olá, tudo bom com você? Sejam bem-vindos a mais uma aula comigo e hoje eu vou falar sobre como se dar bem com as pessoas. Como, com pequenas táticas, pequenos princípios, você pode melhorar a tua relação com as pessoas da tua volta. Sim, teus amigos, teus colegas de trabalho, teus colegas de faculdade ou de escola, relacionamentos amorosos e assim sucessivamente. Vem comigo que hoje eu vou te mostrar todos os segredos disso. Primeiro, para a gente entender e para te ficar nesse vídeo e poder aproveitar ele da melhor forma, tu tem que pensar em qual objetivo tu quer para melhorar as relações humanas. Porque para mim, tudo que tu vai fazer de mudança na nossa vida, na tua vida e aplicar, precisa de um objetivo. Então, pode ser, eu quero me destacar como profissional, eu quero ter relacionamentos melhores com namorados, namoradas, enfim, o casamento, eu quero ser melhor com meus pais, com a minha família. Sempre tem que pensar, por que eu vou querer aprender isso que o Vinícius está me falando e para que eu vou aplicar? Porque sem aplicação prática disso que eu estou te falando, isso não vai tirar resultado. E aí, eu vou falar para vocês que depois que vocês terminarem de ver esse vídeo, vou dar uma dica de leitura para vocês. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foi um livro que mudou a minha vida. Na realidade, mudou a forma de eu ver as relações humanas. Eu li ele em primeira vez em 2011, foi há 9 anos atrás mais ou menos. E é um livro que constantemente eu estou lendo ele, porque ele é a base de como funcionam as pessoas. E é uma base de como funciona numa visão mais prática do dia a dia. Então, lá com meus 15, 16 anos, eu estava querendo conhecer mais pessoas, querendo fazer novos amigos, e eu parecia que eu não tinha jeito para coisa. Parecia que eu, sei lá, não conseguia, eu queria impressionar as pessoas, era meio chato. E aí eu achei esse livro por acaso e na internet, comecei a ler e eu comecei a aplicar esses princípios, que são 30 princípios na realidade que ele tem ali. E eu comecei a ver que as pessoas começaram a mudar comigo. E aí eu fui morar fora. E aí quando eu fui morar fora, eu não conhecia ninguém. E aí, de novo, que esses princípios vieram para minha vida. Enfim, hoje eu me considero uma pessoa que consigo me dar bem com todo mundo, consigo ter bons resultados em todos os lugares que eu vou. Né? Eu tenho grandes amigos, faço amizades muito rápido. E isso me propicia não só boas relações, bons aprendizados, mas sim crescimento profissional, conhecer pessoas. E é uma coisa engraçada, que quando as pessoas vêm me procurar para alguma parceria, elas sempre me falam, tu conhece um monte de gente, tu pode nos ajudar e tal, e tudo mais. E realmente, eu conheço muitas pessoas e me dou bem com muitas pessoas, né? Porque eu acho que o ponto da evolução do ser humano é os relacionamentos, né? Lá no modelo do Martin Seligman de felicidade, ele fala que relações positivas ajudam muito na questão do desenvolvimento humano. E aí, trabalhando como terapeuta, conhecendo mais pessoas, conhecendo mais de outras teorias sobre os seres humanos, né, sobre a nossa psique, sobre a nossa mente, eu aprendi algumas coisas que tu precisa entender antes da gente ir para a prática. E a primeira coisa que eu vou colocar aqui é que as pessoas gostam de liberdade. Ninguém gosta de estar preso. Imagina só, duas amigas vão para uma balada, elas se arrumam todas, se preparam para ir para a balada. O que elas querem é se divertir e conhecer pessoas. Agora se imagina que uma das amigas quer ficar lá na fila de... Na fila não, na pista de dança, quer estar no bar, quer estar com a galera e a outra não. A outra está fechada, a outra não quer falar, certo? O que vai acontecer? A amiga, que é mais extrovertida, que quer estar com todo mundo, uma hora ela vai cansar. Uma hora ela não vai mais chamar aquela amiga para se divertir. Por quê? Porque ninguém quer estar preso em nenhum nível de relação. Se tu está preso aos teus pais e tu sente que eles te prendem, a relação não vai estar boa. A tua relação com eles não vai estar boa. Se tu prende, né, o teu namorado, namorada, quer saber onde está toda hora, em algum momento isso vai dar um problema. Então, as pessoas gostam de se sentir livres. Elas gostam sim de compromisso, gostam do casamento, tem pessoas que gostam de namorar, mas elas gostam de se sentir livres. Ter o sentimento de que elas podem fazer o que elas quiserem, na hora que elas quiserem, dadas, claro, obviamente as consequências, mas que elas podem se sentir livres. Então, é uma necessidade básica do ser humano. Então,
Então, se tu consegue entender que as pessoas conseguem ser livres para ser o que elas quiserem, as tuas relações elas já começam a ser leves. Então, tem um conceito um poema lá da Gestalt, né, da Gestalt terapia, que fala que eu não preciso, basicamente, que eu não preciso ser quem tu acha que eu devo ser. Eu preciso ser eu só. E tu da mesma forma. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, as pessoas gostam de liberdade. Segunda coisa que a gente precisa entender para se dar bem com as pessoas é que elas gostam de falar bem de si mesmas, tá? Ou falar de si mesmas, das coisas que elas gostam, dos filmes que elas gostam, enfim, das suas vivências, sua profissão. As pessoas gostam disso. Então, um erro comum que a gente comete ao querer conhecer pessoas é falar de nós mesmos, é nos mostrarmos, né? E aí fica aquela história daquele cara chato que fica falando todo o tempo, cara. Comigo acontece muito na rua, então às vezes eu tô indo pro trabalho caminhando e me para alguém para conversar comigo e ficar me falando, me contando coisa, e sendo que eu não tô interessado em saber disso. A pessoa às vezes nem pergunta se eu tô bem. Então, as pessoas gostam de falar de si mesmas. Então, se tu quer conhecer pessoas e fazer com que elas gostem de ti, primeiro pergunte a elas. Pergunte sobre elas, se interesse por elas. Busque sempre saber mais sobre as pessoas. E aí, em algum momento, depois que elas falarem sobre si, elas vão gerar o interesse em ti. E aí sim tu vai conseguir falar. Então, cara, esse segundo ponto é altamente importante. Se tu sabe aplicar isso, vai te dar bem com qualquer pessoa. Terceira coisa que tu tem que entender, as pessoas não vão corresponder às suas expectativas. Então é aquilo que eu falei na primeira coisa que vocês precisavam entender. As pessoas, a gente cria personagens, olha aquela pessoa lá, tu imagina que tu olhou aquele cara que tu acha muito gato, que tu te interessa há muito tempo com ele, tu cria uma imagem daquela pessoa. Tu acha que aquela pessoa é maravilhosa e tal, e aí vocês começam a conviver e tu não vê que é isso aí. E aí acaba que tu te frustra com esses relacionamentos. Então, a melhor forma de se relacionar com as pessoas é não criar expectativas em relação a elas. É tu simplesmente entender que, bom, é uma pessoa, vamos aproveitar o que ela tem de melhor, o que ela pode me proporcionar agora, né? Não, ela vai ser a pessoa da minha vida, ou aquela amizade que vai me proporcionar e me abrir portas. Não, cara, goste das pessoas como elas são, não crie expectativas, certo? Goste das pessoas com seus erros e acertos, nas partes boas e nas partes ruins. Isso que define muitas vezes quem são os teus amigos de verdade. São aqueles que vai passar os anos e eles sempre vão estar contigo. E a terceira coisa importante que eu aprendi na minha especialização é que a base dos relacionamentos é a independência e responsabilidade. Então, independência, da mesma forma que a liberdade. As pessoas precisam se sentir independentes. Elas precisam sentir, por exemplo, das amigas da festa lá, que a amiga da festa pode deixar a outra ir dançar lá, que a outra vai se virar, certo? Num relacionamento lá a dois, que o teu marido vai sair para jogar futebol e que tu vai poder lá, sei lá, olhar novela, olhar Netflix, ler um livro e tal. As pessoas precisam se sentir independentes. E muita gente não entende isso. Muita gente acha que quando a pessoa tá junto dela, que a pessoa é dela, né? Como se fosse uma posse. Segundo, a responsabilidade, tá? E quando eu falo em responsabilidade, eu não falo sobre responsabilidade de não trair, de não magoar, de nada. É a minha responsabilidade sobre a minha parte da relação. Muitas pessoas acham que a responsabilidade do problema da relação é o outro. E não. Se o outro fez alguma coisa é porque muitas vezes nós deixamos. Então, se a coisa não está bem, se meus relacionamentos não estão bem, quais comportamentos tu está tendo para que esses relacionamentos não estejam bons? O que tu precisa mudar? Ah, não, mas a pessoa é abusiva, me xinga e tal. Tá, mas tu deixa ela te xingar? Quais defesas, quais armas, quais pessoas tu recorre quando isso acontece? Então essa é a dica. O maior erro dos relacionamentos é colocar a culpa sempre no outro. Então, o princípio da responsabilidade é eu me responsabilizo por os resultados que eu vou ter nos relacionamentos. Se a pessoa errou comigo, bom, o que eu vou fazer para ou perdoar esse erro ou dar um passo para o lado, sair dessa relação? Preciso entender isso, preciso entender a minha parte dentro do relacionamento. E aí vem as dicas práticas que eu digo para vocês. Leitura obrigatória, como fazer amigos e influenciar pessoas, vai te mostrar
com outros exemplos como fazer isso. Como se dar bem com as pessoas? Primeiro passo, busque conhecer mais as pessoas. Então, cara, vai conhecer uma pessoa nova, pergunta sobre a profissão. Se ela começa a falar sobre a profissão, o que, que ela mais gosta na profissão dela, quais séries que ela gosta, qual música que ela gosta, cachorro, se tem cachorro, se não tem. Busca conhecer, busca deixar as pessoas falarem também, né? Não precisa ser uma entrevista, mas que tu faça 2, 3 perguntas que sejam chaves para que as pessoas possam se abrir para ti. Segundo, interesse-se por elas, né? Não faça perguntas apenas por perguntar ou por apenas falar, eu também gosto de ação, mas eu gosto disso. Interesse pelo que a pessoa, faça escutativa, que é o que a gente faz dentro do consultório, né? Buscar prestar atenção no que a pessoa está falando, né? Para que aí sim tu possa contribuir por elas. Então, busca conhecer, busca se interessar. Terceiro, contribua com valor para elas, né? Então, o que é valor? O que tu sabe, o que tu conhece, as tuas vivências, contribua com valor. Então, muitas vezes as pessoas se reúnem para criticar umas às outras, né? Então, a pessoa está falando ali, tipo, e o governo que está ruim, aí tu começa a criticar. Ao invés de levar valor, ao invés de trazer uma nova informação, ao invés de dizer, por exemplo, assim, pior, né? Isso aconteceu em tal lugar, ou uma vez eu vi em tal coisa. Curiosidades, coisas que as pessoas não saibam. Então, muitas coisas que fazem com que as pessoas gostem de conversar comigo é que às vezes eu trago valor. Tá falando sobre algum assunto, eu trago um ensinamento, trago alguma coisa que eu sei, e aí eu contribuo com valor para elas, eu não sugo o valor delas. Ouça mais, fale menos. Então, se tu busca conhecer as pessoas, se interessar, busca ouvir mais. Fazer esse exercício, pega uma semana e busca ouvir mais as pessoas, dentro do teu trabalho, dentro da tua família, teu namorado, namorada, teus amigos, busca escutar, busca saber, e aí, como tu tá? Quais são as novas? O que está acontecendo na tua vida? E por último, dica master, que eu acho que vai muito do nosso treinamento, a gente precisa treinar muito isso, nós como seres humanos, eu busco todos os dias fazer esse exercício, que é livrar-se do julgamento. Então, o primeiro princípio lá do Dale Carnegie, ele fala, não critique, não condene, não se queixe. Ele fala para ti não criticar as pessoas, não criticar o externo. Então, não juntar 2 pessoas para falar mal de uma, não falar sobre pessoas, falar sobre coisas. Então, se as pessoas chegam para ti, para conversar contigo, elas sabem que elas podem falar e podem se abrir. Elas sabem que tu vai contribuir valor para elas. Elas sabem que tu não vai julgá-las. Obviamente as pessoas vão querer estar mais perto de ti. É como se fosse um ímã. É muito magnético. Então, busque aplicar esses princípios, busque entender sobre os relacionamentos, aí sim para te poder desenvolver uma carreira positiva, com boas relações, que tu possa saber para onde tu vai correr, que tu possa ter relacionamentos mais positivos, que tu possa ter amigos e pessoas que tu possa contar sempre. Bom, essa é a minha contribuição para vocês. Um beijo e até a próxima aula completa.